Fala galera, aqui é o Thiago e na aula de hoje a gente vai discutir uma configuração clássica do 555, que é a configuração monoestável, que é essa aí. E o monoestável é um circuito que possui apenas um nível de saída estável, ou seja, que pode ser mantido indefinidamente, e a partir de um sinal de gatilho a gente consegue mudar o estado de saída desse circuito para um nível não estável, que apenas pode ser mantido por um período finito de tempo. Ou seja, na prática, o monoestável é um temporizador. Vamos ver como esse circuito funciona? Então, este circuito aqui ele tem algumas etapas de funcionamento. Vamos tentar entender. Primeiro, o sinal de trigger, né, que é o sinal de gatilho que vai disparar esse temporizador, ele normalmente é mantido em nível lógico alto, né, que no caso aqui seria um nível de tensão próximo à alimentação do 555. Bom, neste caso, o 555 vai ficar resetado a maior parte do tempo, ou seja, a saída dele vai ficar em zero e a chave do discharge vai ficar ligada. Bom, em seguida, caso o trigger caia a um nível zero durante um período curto de tempo, vai acontecer o quê? O comparador 2 vai momentaneamente setar o flip-flop, fazendo com que a saída vá para nível lógico alto. E em seguida, o discharge, que estava ligado, ele abre, tirando este capacitor aqui do curto-circuito. Com isso, esse circuito RC que está na entrada de threshold, ele começa a se carregar. Quando a tensão no capacitor atinge a tensão VTH, aqui, eu vou novamente resetar o meu flip-flop e a saída volta para o estado estável, que é zero. Né? E aí eu vou ter o quê? Após esse trigger, eu vou produzir um pulso na saída do meu 555 com um período finito e projetável, que é exatamente essa contagem de tempo que eu espero que o monoestável me dê, ou seja, o meu temporizador. Então agora que a gente entendeu o funcionamento básico desse circuito, vamos olhar o oscilograma dele e tentar ver como que a gente pode fazer para projetar esse circuito. Então vamos pegar aqui o circuito e desenhar o nosso oscilograma. Né? Basicamente eu estou querendo olhar o quê? A tensão de saída do meu 555, a tensão no meu capacitor eu vou ver aqui, e eu também vou enxergar aqui embaixo o meu trigger, né? O meu sinal de gatilho. Bom, então pensando no trigger, como a gente comentou, na maioria do tempo ele vai ficar em nível lógico alto, que é aproximadamente mais VCC. Em algum momento ele vai ter uma transição para zero. Essa transição a gente espera que seja curta, né? E depois ele volta para o nível lógico alto e vai ficar aí mais um tempo. Beleza? Como que vai se comportar o circuito neste caso? Né? Até a transição do meu trigger, a minha saída vai ficar em zero. E na transição do trigger, como a gente já comentou, ela vai agora ser setada para um nível lógico alto. A tensão no capacitor ela se mantém em zero durante o período que o trigger estiver em nível lógico alto. Por quê? Porque o discharge está ligado. Ou seja, aqui eu tenho praticamente um curto-circuito sobre o capacitor. Logo, a tensão em cima do capacitor se mantém em zero. Na hora que o 555 tem uma transição para nível lógico alto na saída, eu vou desligar os discharge, como a gente já comentou, abrindo este curto e deixando que o circuito RC agora se carregue. Né? E aí eu vou ver o que? Eu vou ver a saída do 555 em nível lógico alto e uma tensão exponencial crescente no capacitor. Essa tensão tende a ir para o nível VCC, no meio do caminho ela vai cruzar a tensão VTL, que é a tensão aqui, não vai fazer muita diferença no meu circuito, porque neste caso eu vou ter simplesmente tensão 00 na entrada RS do meu flip-flop, que vai manter o estado anterior, que era ligado. Né? Agora, quando ela atinge a tensão VTH, aí o comparador 1 troca de estado, ele sai de 0 para o nível lógico alto, resetando o meu flip-flop. Né? E aí eu vou ver o que? Eu vou ver uma transição de estado, voltando a saída do meu 555 para o estado estável, que é nível lógico baixo, e um ligamento do discharge, que novamente aterra a tensão sobre o capacitor, e aí eu vou ver uma queda abrupta da tensão sobre o capacitor agora. Né? E aí a gente pode ver o seguinte, após o meu trigger, eu produzi um sinal quadrado, não um pulso quadrado na saída do 5.5 com um período T, que eu posso calcular a partir do tempo de carga do meu capacitor. Beleza? É basicamente isso. Esse é o meu temporizador. Uma coisa importante, antes da gente continuar, é que o período do trigger aqui, né, esse ΔT, ele tem que ser menor do que o período do pulso que eu quero projetar. Por quê? Porque enquanto eu estiver
com o meu trigger em 0, o meu comparador está produzindo uma tensão 1 na saída. E aí isso vai fazer com que o meu flip-flop fique eternamente setado, né? Obviamente isso não é interessante porque eu quero que o monoestável me produza um pulso com um período fixo, né? E se eu demorar demais no meu trigger, eu posso extrapolar esse tempo, beleza? Então, dito isso, eu posso então tentar equacionar esse tempo t. Para isso eu vou lembrar a equação básica da carga de um circuito RC, né, que é a tensão no capacitor é igual à tensão final desse período de carga menos a tensão final, menos a tensão inicial, isso tudo elevado a menos t sobre a constante de tempo, que neste caso é RC. Então, se eu pegar esse período de carga aqui e tentar ver quais são os pontos importantes, a gente vai ver o seguinte, que a tensão final desse processo seria a tensão mais VCC, porque eu esperaria que se eu não fizesse nada, essa trajetória exponencial fosse até mais VCC no futuro, né? A tensão inicial é 0, porque meu capacitor está inicialmente descarregado. Minha constante de tempo, a gente já falou, é RC, né? São os componentes externos. E quando T for igual ao período, né, que ou seja, o final do ciclo, eu tenho a minha tensão no capacitor igual a VTH, né? Que no caso é igual a 2/3 de VCC. Beleza? Substituindo tudo isso nessa equação, eu vou encontrar essa expressão. Eu posso substituir aqui o valor de VTH, vai ficar uma coisa dependente só de VCC, que eu posso manipular um pouco mais. E eu vou encontrar o quê? Eu posso isolar o VCC neste termo aqui da minha equação, eu vou encontrar isso. Daqui eu posso ver que eu posso cortar o VCC nesses dois pontos, né? E vou ver o quê? Que elevado a menos t sobre RC vai ser igual a 1 menos 2/3, que é igual a 1/3, beleza? Né? E aí eu posso fazer o seguinte, passar o logaritmo neperiano nos dois termos da minha equação, vou encontrar que menos t sobre RC tem que ser igual ao logaritmo neperiano de 1 sobre 3. E esse valor é basicamente menos 1,1, beleza? Por fim, o período t vai ser igual então a 1,1 RC. Percebam que a dedução é bem simples para a gente chegar nessa expressão? Então pronto, o período que a gente vai encontrar é exatamente 1,1 vezes RC e a precisão desse pulso está ligada à precisão dos meus componentes. Percebam que o circuito é bem simples, né? Então essa configuração clássica do monoestável é bem interessante porque ela tem basicamente só dois elementos externos, que é o R e o C, e um sinal de trigger, né, para poder disparar o procedimento de geração do pulso de saída. Eu só vou discutir aqui uma outra forma da gente produzir um monoestável, onde basicamente eu vou substituir a resistência do meu circuito RC por uma fonte de corrente contínua que vai estar alimentando o meu circuito. Essa fonte de corrente pode ser implementada tanto por um espelho de corrente como um espelho Weidler, tanto faz, né? Para este momento não importa muito. E o processo de funcionamento do 555 neste caso é exatamente igual ao que a gente acabou de discutir com o circuito RC. Então, a partir do trigger, né, eu vou ter a troca de estado na saída do 555, gerando esse pulso, né? E a tensão do meu capacitor agora vai poder crescer, só que agora ela cresce em rampa. Quando ela atingir a tensão VTH, eu tenho o resetamento do meu 555 e ele volta para o estado estável, que é nível lógico baixo na saída, né? Da mesma forma que eu fiz anteriormente, eu posso calcular o meu período T e para isso eu tenho que equacionar a tensão no meu capacitor, né? Que basicamente tem que respeitar essa equação agora, né? A tensão no capacitor vai ser igual a 1 sobre C integral da corrente injetada nele. Como a corrente agora é contínua, eu vou ter uma equação que é igual a essa, né? Então eu vou ter a tensão no capacitor igual a I sobre C vezes o tempo mais uma tensão inicial. Se eu for olhar o que eu tenho de forma de onda, a minha tensão inicial é 0, né? E quando T for igual ao período final, né? A minha tensão no capacitor tem que ser igual a VTH, né? Que eu sei também ser 2/3 de VCC. Substituindo isso tudo nessa equação, o que eu vou encontrar é que o período do meu pulso agora vai ser igual a 2C sobre 3I vezes a tensão VCC. Beleza? Percebam que eu ainda tenho uma relação linear entre os componentes externos, que agora é a fonte de corrente, e meu capacitor, com este período, né? Mas o interessante dessa configuração é que me mostra que eu posso gerar esse monoestável não com uma tensão do tipo exponencial, que talvez não tenha muita utilidade, né? Mas eu posso gerar isso a partir de algumas rampas, né?
E essa configuração ela pode ser base para várias outras coisas, vários outros circuitos, e um deles que é muito interessante é a geração de PWM usando o 555. Então o que eu tinha para discutir hoje era isso. Um grande abraço, até a próxima aula. Tchau.